Olá, queridos colegas, estou de volta aqui, eu, professor Diego Feitosa, você se preparando para o seu certame, para o seu concurso. Eu tenho certeza que você vai mandar bem na sua prova e que você vai conseguir a sua aprovação. Na aula de hoje, nós falaremos sobre mutações e alterações cromossômicas, ou seja, uma aula muito importante, porque nós vamos aprender aqui agora, nesse momento, como acontecem as modificações genéticas tão importantes para o processo de evolução de espécies, ou apenas tão importantes para a formação de doenças que são muito graves para a nossa espécie e até para outras espécies. Quantas vezes a gente já não ouviu falar sobre câncer e de que uma pessoa desenvolveu um câncer porque teve uma mutação? Quantas vezes a gente já não ouviu falar sobre isso? E agora você vai entender como que isso acontece, tudo bem? Então vem comigo, vamos direto para a nossa tela de início. Tá aqui, olha, mutações e alterações cromossômicas. Esse é o assunto, é o título da aula de hoje. Na primeira página aqui, a gente já tem uma explicação ou uma amostra, né, de alguns conceitos básicos sobre mutações. Essa primeira página, ela fala sobre mutações gênicas. Existem vários tipos de mutações e vários níveis de mutações. Quando a gente fala mutação gênica, é porque a gente está falando de uma mutação que acontece no gene de um indivíduo, não necessariamente num cromossomo inteiro ou algo parecido. Para você que não lembra muito desses conceitos, olha só, isso que eu estou desenhando aqui é uma espécie de DNA de fita dupla todo enroladinho, bacana, show de bola. Vou colocar aqui um centrômero no meio para ficar claro para você que se trata de um cromossomo. Gente, um gene é apenas uma parte desse cromossomo. Vou botar aqui uma seta pontilhada, na verdade uma região pontilhada, para representar aqui, ó, que esse pedaço que se encontra aqui, que eu estou marcando com essa chave, seria representativo desse tal de gene que eu estou falando para você. Então, isso daí é um gene. O local que ele se encontra, ele se chama locus gênico. Então, só alguns conceitos bem básicos de genética para que a gente possa tratar desse assunto. Então, volta aqui rapidinho. Mutação gênica é uma mutação muito pontual. É uma mutação que acontece numa determinada parte do seu cromossomo. É diferente, por exemplo, da síndrome de Down, que a gente vai falar também na aula de hoje, em que o indivíduo ele ganha um cromossomo inteiro a mais. São mutações muito mais severas, esse caso da síndrome de Down. Numa mutação gênica, ela pode sequer ser percebida pelo seu corpo e ela pode passar despercebida, ficando fixada no seu material genético. A gente também vai explicar já já sobre isso, beleza? Vamos então entender alguns conceitos básicos sobre mutações. Olha aqui dentro do slide. Mutação somática. A mutação é gênica, tá? Que a gente está falando. Ela pode ser do tipo somática ou do tipo germinativa. Feitosa, qual é a diferença? Somática é uma mutação que ela atinge células somáticas. Ué, o que é isso? Não lembro direito desse conceito, me explica. Células somáticas são as células que formam o seu corpo, tipo a sua pele, tipo as suas cartilagens, tipo o seu músculo, tudo bem? Mutação germinativa é uma mutação que atinge obrigatoriamente células germinativas. E onde é que estão, quem são essas tais células germinativas? São as células que estão dentro do seu testículo, rapaz, volta aqui para mim, ou dentro do seu ovário, menina, mulher, que são responsáveis pela formação dos seus gametas. Quando uma mutação acontece numa célula somática, por exemplo, aconteceu uma mutação na sua pele, tá? Você pegou muito sol, aconteceu uma mutação, porque o sol é um agente mutagênico, e agora você tem uma mutação ali naquele local. Essa mutação que está na sua pele, ela não será passada para o seu futuro filho, porque está na sua pele, é sua, só sua. Agora, se a mutação acontecer lá dentro do seu testículo, lá dentro do seu ovário, nas células que podem formar gametas, chamadas de células germinativas, aí o buraco é bem mais embaixo, literalmente falando. Nesse caso, os gametas que você vai formar guardarão essa mutação consigo. E durante a segregação independente, pode ser que você forme gametas com essa mutação. E aí você vai ter a doação desse gameta para uma futura fecundação.
Então, o bebê que vai nascer, o embrião que vai ser formado, vai ser um indivíduo que tem essa mutação. Assim, você passa a mutação para frente. Olha, gente, quando eu falo mutação, você deve estar pensando sempre em algo ruim na sua cabeça, né? Mas mutações podem ser deletérias, ou seja, ruins, ou elas podem ser benéficas. Claro, podem ser benéficas também. Vai que você tem uma mutação aí, sei lá, que atira raio laser, sacanagem, isso aí também não, né? Mas vai que você tem uma mutação que faz X-Men, vai que você tem uma mutação que faz com que você tenha mais força, com que você tenha menos propensão a determinada doença, ou anticorpos para a AIDS. Olha só que beleza, que bacana. Então, são mutações benéficas. Então, do mesmo jeito que as mutações danosas, as deletérias, podem ser passadas para frente, as benéficas também podem. Inclusive, rapidamente, um pouquinho de conceito de evolução para vocês. É isso que faz, ou é isso que fez, os nossos organismos evoluírem ao longo do tempo. A gente só chegou aqui nesse porte, desse jeito, saímos lá das bactérias e passamos alguns bilhões de anos evoluindo e chegamos aqui nesse momento graças às mutações que aconteceram. Mutações bem específicas, inclusive, mas todas elas responsáveis por nos formar. Beleza? Vamos lá, porque tem mais conceito aqui. Olha aqui dentro do slide. O que seria uma mutação pontual? Mutação pontual é uma mutação que acontece num determinado ponto apenas do material genético. Então, mutações pontuais, elas podem ser observadas a todo momento, dependendo do agente mutagênico que estamos analisando. Mutações silenciosas são aquelas mutações em que não há mudança na proteína formada. Vou explicar essa aqui no slide, mostrando para você. Aqui, ó, mutação silenciosa, está sendo mostrada aqui. Vamos supor que aconteça uma mutação na posição 12 do material genético, tá? Em que trocaremos uma adenina por uma citosina, né? Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Encontrei aqui, tá até marcado de amarelinho para você. Era uma adenina, tá? Era uma adenina. Na verdade, desculpa, era uma citosina, né? A ao invés de C, como está escrito ali. O que aconteceu foi o que essa seta vermelha está mostrando, apareceu uma, passei aqui, volta, apareceu uma adenina no local daquela citosina. Bom, Feitosa, até aí nada demais, porque quando aconteceu o processo de transcrição, essa adenina vai ser transcrita e será formado ou colocado uma uracila naquela posição. É aquela regrinha do A pareia com U, lembra disso? Importante. Então, o RNA mensageiro que vai ser formado, ele é um RNA mensageiro que tem uma modificação na sua estrutura. Tem uma uracila, que está aqui, eu estou apontando, ao invés de uma outra base nitrogenada que deveria. Pode voltar para mim. O que acontece, cara? Essa uracila, ela pode modificar o aminoácido que vai ser colocado ali. Você que já estudou transcrição, que já estudou replicação comigo, sabe que durante esse processo aqui de transcrição e tradução, nós temos a leitura do ribossomo passando por aquele RNA mensageiro e a colocação de aminoácidos que são necessários para formar a proteína. Dá uma olhadinha aqui no slide a sequência de aminoácidos que a gente tem. Olha só, metionina é o primeiro, tá vendo aqui? Depois triptofano é o segundo, leucina é o terceiro, prolina é o quarto, asparagina é o quinto, e aí vem o códon de parada que faz a proteína parar naquele ponto ali, sem problema nenhum, beleza? Caso aconteça uma modificação como essa que a gente falou, né? Adenina ao invés de citosina, mas, volta para mim, o aminoácido que vai ser colocado naquele local seja o mesmo aminoácido que a gente já tinha antes, a proteína no final não vai ser danificada, não vai ser alterada. Isso só é possível por aquela característica que a gente estudou do DNA, que o código genético ele é degenerado, ele é repetitivo. Lembra disso? Existem mais do que um tipo de códon responsável pelo mesmo tipo de aminoácido. Então, às vezes, você vai à praia, pega sol, o sol gera mutações na sua pele, em regiões de DNA codificante, o que é perigoso, mas a troca que é feita, a substituição que é feita de bases nitrogenadas por conta daquela radiação ultravioleta,
troca a base nitrogenada colocando outra que no final a proteína que vai ser formada não é diferente, é igual anteriormente. Isso é a natureza te dando uma segunda chance de você passar protetor solar da próxima vez. É a natureza te dizendo o seguinte para você: olha, você acabou de sofrer uma mutação, tá? Era para dar uma M federal aqui. Não vai dar problema porque o nosso código aqui é degenerado, ele é repetitivo. Era para colocar uma valina, mudou e vamos continuar colocando valina. A sua proteína não muda. Isso é a grande vantagem, ou essa é a grande vantagem do nosso material genético ser repetitivo. Poder acontecer mutações silenciosas. Mutações que acontecem, por isso silenciosas, mas ficam caladas. Elas não de fato vão causar algum problema em você por conta dessa característica de termos uma outra proteína sendo formada com o mesmo aminoácido que ele teria numa situação normal. Tudo bem? Muito bom. Agora vamos continuar aqui na sequência, olha só. Mutações, elas são sempre chamadas ou sempre ditas como aleatórias, ok? Significa que elas acontecem de forma casual, a gente não consegue prever quando elas vão acontecer obrigatoriamente. Mas elas também podem ser induzidas. Elas podem ser induzidas se houver a chegada de substâncias mutagênicas que estimulam o aparecimento de novas modificações genéticas, ou até por vírus podem induzir mutações, agentes patogênicos em geral. E aí, olha só, para finalizar essa parte aqui, neoplasias, pode voltar para mim, são os cânceres. Neoplasias são formações de cânceres a partir de mutações que acontecem no DNA da sua célula. Quando uma célula sofre alguma mutação específica, ela pode, por conta dessa mutação, começar uma divisão celular de forma errada, de forma contínua. Na verdade, de forma mais rápida do que deveria. Então, naquele local, onde era para ter uma divisão celular acontecendo num ritmo pausado, controlado, coordenado, a gente tem o contrário, um conjunto de células se proliferando muito rápido e formando um bolo de células. Em português bem claro, esse bolo de células é um caroço de carne, digamos assim, né? Principalmente se for um tecido muscular, um tecido conjuntivo. E aí, esse famoso caroço, mais cientificamente chamado de tumor, mais cientificamente ainda chamado de neoplasia, ele pode ser um tumor benigno, aquele que vai ficar naquele local, pode ser retirado de forma cirúrgica e nada mais será causado no corpo do indivíduo. Ou ele pode ser um tumor, uma neoplasia maligna, em que as células crescem, se desenvolvem, e aí algumas, elas acabam se soltando daquele tumor, indo para outras regiões do corpo, levando fatores que são neoplásicos, fazendo com que nesse novo local, novos cânceres surjam. Isso é um câncer maligno. E aí a pessoa vai ter que fazer todo um tratamento específico, que eu tenho certeza que você sabe qual é. Ou seja, são modificações do DNA que podem causar essas neoplasias. Ah, Feitosa, mas eu já ouvi, já li em algum lugar que existem regiões do material genético que controlam essa divisão celular, para justamente não dar problema e o aparecimento de cânceres. Sim, só que essas regiões também podem estar alteradas. Pode, por exemplo, no sistema de defesa da célula, a gente ter uma mutação acontecendo. E aí não tem como fugir, não tem como ou nem para onde fugir. Tem até uma proteína importante, uma região importante, a P53, que controla essa divisão celular, mas se ela estiver mutada, nós teremos um desenvolvimento de cânceres no indivíduo. Tudo bem? Muito legal. Volta para o slide. Porque aí na sequência, você veja só, a gente já tem alterações cromossômicas. Eita, agora o negócio é diferente, hein? Alterações no número de cromossomos, cara. Ou no tipo de cromossomo que você tem, ou na estrutura inteira do cromossomo. Vamos entender isso aqui, ó. Esse grandão que eu estou marcando aqui é um cromossomo. Um cromossomo. Ele tem a região A, a região B, a região C, a região D, tá? São genes que ele possui lá dentro dele. Esse é o cromossomo que deveria ser correto, tudo bem? Mas pode acontecer uma deleção, olha aí, deleção de um segmento do cromossomo. Veja o que aconteceu aqui à frente. Aconteceu que tinha o A, que tinha o B, que tinha o C, cadê o D? Cadê o D que estava aqui? Ele foi deletado. Ele foi deletado e agora nós temos um cromossomo menor do que nós tínhamos antes. Se encontra ali daquele lado.
Ou seja, deleção ou deleções são situações perigosas que podem modificar muito a quantidade e o tipo de proteína que você faz. Vamos lá, continuando rapidinho aqui no slide, olha, duplicação, a gente tem o B e o C aqui, ó, tá vendo, sendo marcado? Olha só, BC, A, BC e de novo BC. Eita, pô, o que é isso aqui? 2B6, o cromossomo ficou maior. Ué, Feitosa, tem problema isso daí? Isso vai produzir mais proteína, não? Pode ser que produza mais proteína, mas pode ser que justamente esse aumento de proteína gere algum problema no indivíduo, ok? Então volta para mim. Qualquer modificação no cromossomo, desse jeito que a gente acabou de falar aí, essas duas primeiras, né, que foi a deleção e a duplicação, vão gerar problemas para o indivíduo. Não creia você que mais material genético significa que o indivíduo tem mais proteínas e até mais adaptado ao ambiente. Pelo contrário, pensa só você comigo. O indivíduo que tem síndrome de Down, ele tem um cromossomo inteiro a mais. A gente vai falar dele já já. Um cromossomo inteiro a mais, teoricamente, ele produz muito mais proteína que você ou eu, que não temos síndrome de Down. Mas isso não quer dizer uma vantagem. A gente sabe que existem vários sintomas que os indivíduos que têm essa síndrome possuem. Sintomas deletérios, sintomas ruins, danosos para a saúde deles. Problemas no coração, retardo mental, baixa fertilidade, entre outros, que a gente já fala. Volta para o slide. Aqui a gente tem uma inversão, olha só, é a outra possibilidade que é chamada de inversão, tá? Na inversão era para ser ABCD, olha aí, ó, ABCD. Aí ficou ADCB. Eita, mudou, hein? Ele inverteu no próprio eixo. Ele se quebra, se inverte e se liga novamente. Então, houve uma inversão. Também é perigoso, também é ruim. E uma das piores é a translocação. A translocação, está escrito aqui, ó, move um segmento inteiro de um cromossomo para um outro cromossomo não homólogo. Eita, olha aqui, ó. Era para ser o cromossomo A, B, C, D, E, F, G, H. E aqui embaixo era para ter outro cromossomo, que é o MNOP. Olha o que aconteceu. O pedaço MNO passou, né, quebrou-se e foi parar no cromossomo de cima. E o pedaço AB quebrou-se e foi parar no cromossomo não homólogo de baixo. Veja que são cromossomos diferentes. E houve, então, uma translocação entre eles. Beleza? Volta para mim. Essas foram as mutações cromossômicas, as alterações cromossômicas no interior do cromossomo, na estrutura do cromossomo. Agora a gente vai falar das não disjunções. Quando a gente tem uma modificação do número total de cromossomos nos indivíduos. Não é um pedaço do cromossomo mais. Então perceba que a gente está subindo o nível de organização. Falamos de alteração gênica bem pontual lá no começo, alterações cromossômicas agora, nesse slide que acabou de passar, e agora vem comigo aqui no slide, a gente já vai para alterações cromossômicas. Seguinte, gente, a meiose 1 é uma fase da divisão celular que é chamada de meiose reducional. É meiose reducional. E ela é chamada de meiose reducional porque a gente tem uma redução do número de cromossomos. O principal, ou um dos principais eventos que acontece na meiose se chama separação ou segregação dos cromossomos homólogos. Separação dos cromossomos homólogos. É para acontecer isso que está sendo mostrado aqui para você, olha só que bonitinho. Cromossomo grande para um lado, cromossomo grande para o outro, cromossomo duplicado. Tá? Cromossomo duplicado do pequeno para um lado, cromossomo duplicado do pequeno do outro. Isso que você está vendo aí é o que tem que acontecer. Nesse caso do desenho da direita, desse que eu estou pontilhando para você aí, a meiose 1 aconteceu suave na nave, perfeita, sem maiores problemas, ok? Na meiose 1 da célula que está na esquerda, já tem problema, olha só. Já na meiose 1 já deu problema. Já nessa primeira meiose já tem problema. O que aconteceu? O cromossomo pequeno, ele veio para um lado, sim senhor. O outro veio para o outro, sim senhor. Contudo, nós temos uma não disjunção, está aqui marcado, a não disjunção dos grandes. Eles ficaram agarrados e vão os dois para a célula da direita. Isso vai gerar uma célula.
Olha aqui, não se perde não. Isso vai gerar uma célula que tem um número alterado de cromossomos de um lado, caraca, Feitosa, e uma célula com número alterado de cromossomos do outro. Volta para mim. Você terá uma célula que vai ter um cromossomo duplicado do pequeno, beleza? E 2 cromossomos duplicados do grande nesse canto de cá. E a outra só vai ter um cromossomo duplicado do pequeno. Esse indivíduo que sofreu uma não disjunção meiótica na primeira meiose vai formar 4 gametas, ainda mais se for homem, né, que são 4 espermatozoides, todos eles alterados. Vamos comigo? Vem aqui no slide de novo, olha só. Esse negócio aqui, gente, só para você saber, vai virar um espermatozoide, tá? Vou fazer um desenho bonitinho para você entender aqui, ó. Olha só, esse daqui vai virar um espermatozoide. Esse daqui vai virar outro espermatozoide também. E assim sucessivamente os 4 que estão aqui embaixo, né? Parece ter um balãozinho de festa, mas enfim, é um espermatozoide. Todos esses virarão espermatozoides. Aí, esse espermatozoide que está aqui embaixo, na esquerda, ele vai ter, conta comigo, 1, 2, 3. Esse daqui do lado, conta comigo, 1, 2, 3. E esse aqui, conta comigo, 1. E aqui, conta comigo, 1. Era para ter, em cada um desse desenho, 2 cromossomos. Mas agora a gente tem os 4 sendo alterados. Volta para mim. Numa célula sua, menino que está me ouvindo, se isso aqui acontecer, o certo é para ter 23 cromossomos em cada. 23 cromossomos em cada, que é um gameta, um espermatozoide, ele é haploide. Se tiver 24, 22, 22, é a mesma situação que eu acabei de falar. É a mesma situação que eu acabei de mostrar para você. Você vai estar formando 4 espermatozoides alterados geneticamente. Qualquer um desses 4, se fecundar um óvulo, vai gerar uma criança com alguma aneuploidia, que é o nome da característica genética de ter um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Se o seu gameta de 24 cromossomos fecundar um óvulo de 23, conta aí comigo, 24 mais 3 costuma dar 47 cromossomos. É uma criança que pode ser aquela que tem síndrome de Down. Se for o cromossomo do par 21, esse é a mais que você está dando. Se for um gameta espermatozoide que tem 22 cromossomos, se fundindo com um óvulo que tem 23, vai dar 45. Não tem 46, que deveria ser o da espécie humana corretamente. Isso também é uma aneuploidia. Então, esse indivíduo ele tem menos um cromossomo no total final. Ou seja, olha aí, pode cair na sua prova, hein? Dica quente agora. Se a não disjunção é na meiose 1, o problema que é gerado é muito maior do que quando a não disjunção na meiose 2. Vamos entender isso? Para pegar essa dica quente, olha aqui no slide. Do lado direito, estou fazendo um setão grandão aqui em cima para você saber onde eu estou. Do lado direito, nós temos uma situação que a meiose 1 aconteceu tudo bem, tudo suave na nave. Como assim tudo bem, Feitosa? 2 cromossomos duplicados, olha aí, um pequeno e um grande vieram para um lado, 2 cromossomos duplicados, um pequeno e um grande vieram para o outro lado. Essa célula aqui está normal, essa célula está normal. Pelo menos estão normais até começar a meiose 2. Até começar a meiose 2. Meiose 2 começa aqui. Meiose 2, queridos, ela é chamada de equacional. Meiose 2 é chamada de meiose que teremos a separação das cromátides irmãs. Olha o que está acontecendo. Nessa célula da direita, as cromátides irmãs se separaram muito bem, obrigado. Tá vendo? Olha aí que bacana. Uma para um lado, outra para o outro, uma para um lado, outra para o outro. E nós teremos, olha que beleza, um gameta perfeitinho aqui embaixo, outro gameta perfeitinho aqui embaixo. Muito bem, parabéns, espermatozoide. Agora, olha o problema. Eita, caraca. Deu problema de novo ali, ó. Houve uma não disjunção, agarrou o negócio de novo. Então, a gente vai ter, infelizmente, uma certa quantidade de gametas alterados. Olha aqui, de novo a gente tem um gameta com 3 ao invés de 2. Numa situação normal, real, 24, né? E aqui, uma situação de um gameta aqui, ó, do desenho com 1 cromossomo ao invés de 2. E numa situação normal seriam 22. Né? Então, a gente tem, de novo, gametas alterados. Mas observa comigo que aqui são 2 gametas alterados que estão circulados de vermelho para 4 do lado esquerdo, quando falamos dessa situação aqui. Tudo bem? Volta para mim.
Feitosa, quando que acontece? É na meiose 1? É na meiose 2? Quando que ocorre essa não disjunção? Eu não sei. Ninguém sabe, é aleatório. Isso pode acontecer ou não, essa não disjunção. Existem alguns fatores, até comportamentos, que nós temos que podem estimular isso daqui. Vamos supor que você seja um homem que fuma muito, ou você é um homem que bebe muito álcool, ou você é um homem que usa muitas drogas de abuso, cocaína, crack, maconha. Você é um indivíduo que, ao colocar essas drogas no seu organismo, você atrapalha alguns processos biológicos. E um dos processos biológicos que é atrapalhado por conta da utilização de drogas de abuso é a gametogênese. Então, homens que têm um hábito, né, parecido com esse que eu acabei de falar, eles têm maior propensão a formar gametas alterados. Maior propensão, lógico, na sequência, a ter filhos com aneuploidias, como, por exemplo, a síndrome de Down que eu havia falado. Isso não é uma regra, não quer dizer que todo mundo que teve uma criança com síndrome de Down é porque tem esse comportamento, isso não é uma regra. Mas existe uma propensão a esse fenômeno. Nas mulheres, essa propensão também é válida, tudo bem, só que existe um fator agravante. A gente falou isso lá na aula de meiose, na verdade na aula de sistema reprodutor. A meiose das mulheres, ela é interrompida, ela começa na barriga da mãe e ela para quando a criança nasce. Como assim na barriga da mãe? A menina que está dentro da barriga da mãe, ela já tem a meiose iniciada quando ela ainda é um feto, sacou? Na hora que ela nasce, a meiose é interrompida, porque os hormônios sexuais femininos da mãe param de atuar nos gametas dela. Só quando ela chegar na puberdade é que ela vai ter novamente os hormônios sexuais atuando. E aí, todo mês, ela fica pronta para engravidar com um ovócito ficando disponibilizado, tá vendo? Sempre nesse jeito. Se ela for ter filho aos 52 anos, esse ovócito que ela vai usar para gerar o seu filho, ele está parado na prófase 1 desde que quando ela nasceu. Desde quando ela nasceu, há 52 anos. Então esse é um ovócito que tem muita chance de não disjuntar, de não soltar esses cromossomos, e aí a chance é maior de ter uma criança com síndrome de Down. Então existe um aumento na proporção de crianças com síndrome de Down justamente por conta de um direito adquirido totalmente válido das mulheres quererem ter filhos cada vez mais velhas, por conta, né, da independência financeira e da necessidade de se preparar primeiro para ter uma gravidez. Tudo bem? Muito bom, falamos de bastante coisa nessa história. Agora vamos para a parte mais técnica que pode te ajudar na sua prova, tudo bem? Para a parte de análise do material genético, beleza? Então, volta aqui no slide comigo. A gente tem uma situação aqui, ó, justamente de um indivíduo com síndrome de Down. O indivíduo com síndrome de Down é um indivíduo que tem, vamos lá, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não vou contar 46, tudo bem? Mas no final teria que ter 46 quando chegasse aqui. Teria que ter 46. Mas teria do verbo não tem. Porque olha só o que acontece no par 21. Não é um par que tem. Ele tem uma trinca. Existem 3 bolinhas ali, cada bolinha dessa é um cromossomo, tá, gente? Existem 3 ao invés de 2. Esse indivíduo, ele tem uma trissomia do par 21. Então, ele é um indivíduo que tem exatamente a síndrome de Down. Feitosa, por que é muito comum a síndrome de Down na nossa sociedade? Volta aqui para mim. Primeiro, por conta daqueles caracteres, daquelas situações, características, né, que eu acabei de falar com vocês, das drogas de abuso, do adiamento da gravidez. Então, tudo isso influencia. Mas existe também uma propensão a esse par de cromossomos ficar agarrado. Então, por isso que acontece uma maior incidência de síndrome de Down, até do que as outras síndromes que eu vou falar para você no próximo slide. Vamos só entender como é que funciona aqui algumas características do indivíduo com síndrome de Down? Olha aqui. E são indivíduos que têm, normalmente, baixa estatura, tem a língua protusa, a língua presa, tem mãos curtas, tem um leve retardo mental ou grave retardo mental, depende do grau. Ele possui também, volta para mim, hipotonia muscular, uma certa infertilidade, dificuldade de formação de gametas, entre outras características que compõem a síndrome. Então, na medicina, a gente chama de síndrome aquilo que é uma patologia causada por vários sintomas diferentes. Então, quando você tem vários sintomas diferentes, por exemplo, aqui problemas do coração também são encontrados, então nós temos uma situação de síndrome. Tudo bem? Volta para o slide. Na sequência, a gente tem a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma síndrome em que o indivíduo ele tem
45 cromossomos. E ele não tem, né, porque 45 está faltando um, o outro cromossomo sexual. É um indivíduo que é chamado de X0. Olha para o nosso cariótipo, que é o nome dessa imagem que você está vendo. Ele tem quase todos os cromossomos. Só que olha aqui, ó, no par sexual. Olha ali. Tem um cromossomo X? Sim, senhor, tem, está marcado. Tem um cromossomo Y? Não, não tem. Se fosse um homem, se esse indivíduo fosse um homem, esse cariótipo deveria estar com um cromossomo Y aqui, ó, pintadinho. E aí teria um X e um Y. Se fosse uma mulher, esse indivíduo teria que ter 2 cromossomos X aqui, nessa posição. Estou fazendo um segundo ali que não existe. Como não tem, é um indivíduo chamado de X0. Volta para mim. Esse indivíduo que nasce é um indivíduo que é do sexo feminino, já que não tem cromossomo Y. É um indivíduo que é estéril, tem baixa estatura, tem um baixo desenvolvimento sexual. A genitália ela fica infantilizada ao longo da vida. Por isso atrapalha também a fertilidade dele. Existe uma certa possibilidade de retardo mental. Problemas associados ao sistema respiratório e sistema circulatório, ou seja, uma síndrome bem complexa também. Trata-se de outra aneuploidia. Vamos ver mais uma? Slide. Nós temos aqui a próxima síndrome, que é a de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, o indivíduo ele tem 47, deixa eu botar aqui na minha cor correta, 47 cromossomos. Ou seja, ele tem um cromossomo a mais. Mas onde, Feitosa, que está esse cromossomo a mais? Eu vou dar 5 segundos para você procurar onde está esse cromossomo a mais. Vamos lá. 5, 4, 3, 2... 1. Achou? Se você achou, parabéns, isso é um bom sinal. Tá aqui, ó, é no par sexual. Ele não tem um par sexual, ele tem uma trinca sexual. Esse indivíduo, ele acompanha lá em cima, X, X, Y. Ué, ele tem 2 cromossomos X? Sim, senhor, volta para mim. XXY é esse rapaz. Rapaz? Sim, ele é rapaz. Nasce um menino, tá? Com caracteres sexuais primários masculinos, pênis, testículo. Mas ao longo da vida, esse rapaz tem algumas características femininas. Ele vai ter o desenvolvimento de seios, chama-se ginecomastia. Ele vai ter corpo eunucoide, cintura fina com quadril mais largo, entre algumas outras características por conta do excesso de hormônios femininos que ele terá sendo produzido no corpo dele. Isso não é impeditivo da vida, o indivíduo pode viver tranquilamente, ele normalmente tem estatura elevada por conta dessa característica, ele tem baixa fertilidade por dificuldade do pareamento dos cromossomos homólogos, mas é super tranquilo. Eu digo isso porque eu tenho acompanhado no Instagram, eu achei lá um rapaz que ele tem Klinefelter, porque eu botei a hashtag Klinefelter, e aí fiquei pesquisando pessoas que têm Klinefelter que formaram uma espécie de comunidade na rede social, e aí eles trocam informações para a gente também, mostrando como que é o dia a dia deles, como que eles lidam com o fato de serem Klinefelter, e aí eu percebi que é uma vida relativamente tranquila comparada a outras síndromes que a gente acabou de falar aqui. Tudo bem? Então essas foram algumas principais alterações cromossômicas que a gente encontra como chamadas de aneuploidias. Para finalizar, existe a possibilidade do indivíduo não receber um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, mas sim receber um lote inteiro de cromossomo. Ué? Como assim um lote inteiro? Por exemplo, vamos supor que um espermatozoide fecunda o ovócito. Tudo bem? E aí a gente tem 46 cromossomos nesse indivíduo que vai ser formado. Se um outro espermatozoide fecundar esse ovócito também, caraca, a gente vai ter mais 23 cromossomos entrando ali. Isso daria um indivíduo triploide. No reino animal, isso não é viável. Mas no reino vegetal, isso é viável. Por vários motivos que a gente vai ver isso depois lá na aula de vegetais. Então, quando você recebe um lote inteiro de cromossomos a mais, a gente chama isso de euploidia. É diferente da aneuploidia, que é quando você recebe um cromossomo a mais, um a menos, 2 a mais, 2 a menos, que é uma coisa mais pontual, menos intensa do que uma euploidia. Tudo bem? Então, queridos, foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento. A gente está quase acabando o nosso bloco de genética. Falta só mais uma aula, que é de genética de populações. Daqui a pouquinho a gente está de volta e eu faço essa aula com vocês, tá bom? Então, um grande abraço. Tchau, tchau.